Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia crianças. Hoje sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Graças a Deus mais uma semana vencendo, com paz, com saúde, com alegria e acima de tudo com harmonia. Gente, nós vamos para a nossa aula de História, semana 2. Vocês acabaram de assistir a correção da aula anterior, espero que tenha feito a correção. Vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos trabalhando em história sobre linguagens, né? Na aula passada nós vimos as diferentes formas de linguagens e na aula de hoje nós vamos estudar uma das principais formas de linguagem, que é a escrita, né? O que seria o ser humano sem a escrita? Dá para imaginar o que seria de nós, seres humanos, sem a escrita? Por que que o homem inventou a escrita, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que nós temos um alfabeto? Por que existem os códigos na forma de letras, né? Então, gente, isso é uma aula muito interessante, a aula de hoje. Então, para a gente pensar, para a gente imaginar e para a gente ter uma noção, né, dessa grande foi invenção. A escrita foi invenção, né? A invenção da escrita foi uma das maiores invenções do ser humano. E a escrita é uma das principais formas de comunicação, né? Se não, não é a principal, que é a questão da fala, né? A fala é uma pessoa que muitas vezes não sabe, não tem o domínio da escrita, mas pela fala ele se comunica. Mas a escrita também é uma das grandes formas da gente nos comunicar. Gente, então vamos lá, pega seu pet aí da página 70 até a página 74, vamos, né, entender um pouco sobre a aula de hoje, né? Vamos aos recadinhos, presta atenção que eu estou lendo pela minha apostila. Esse recadinho é para os pais. Nesta aula vamos continuar o estudo das diferentes formas de linguagem, falando sobre uma grande conquista do homem, a invenção da escrita. Olha, aqui relata até com uma grande conquista. E realmente, o objetivo desta aula é ressaltar a importância da linguagem escrita para a sociedade, que possibilitou o armazenamento de ideias e experiências e a transmissão dessas para as novas gerações. A escrita, gente, é um registro. A partir do momento que você escreve algo, fica registrado. Ali está registrado. E futuras gerações podem ter acesso a esse registro que você fez, né? Para iniciar, pergunte à sua criança o que levou os seres humanos a desenvolverem a escrita. E aí, gente? Será que desenvolveram de um dia para o outro ou teria sido um processo demorado? Será que a escrita apareceu primeiramente em um só lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo? Em que situações você a usa? E se não houvesse a escrita, como seria? Qual a importância de saber escrever, gente? Oriente a ler os textos, grifar as informações mais importantes e fazer as questões propostas. Eu, sinceramente, eu não sei nem o que falar, o que seria da minha vida sem a escrita. É até difícil a gente pensar. Para crianças, hoje a nossa aula é sobre a linguagem escrita. Você saberá onde e como ela foi inventada e o que essa invenção proporcionou para a humanidade. Siga as orientações para o seu estudo. Leia os textos, a linguagem escrita e o alfabeto fenício, é o que nós vamos estudar daqui a pouco. Faça um resumo do texto e resolva a atividade proposta. E resumo do texto, gente, é aquela questão de você grifar as partes mais importantes. Você tem sua apostila, você pode grifar. Se você quiser grifar, sublinhar algumas partes importantes, vai lendo e vai sublinhando, até para fazer as atividades. E aqui na dica, tem essa dica de leitura, esse livrinho aqui, ó, Escrita, uma grande invenção, né? Pode até ver na internet, quem tiver internet aí pode pesquisar, ver se tem como fazer o download desse livro, né? Baixa esse livro para você ler, ok? Então vamos lá, atividades, página 71. É um texto, vamos ler, né? Vamos ler. A linguagem escrita. Durante muito tempo se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região lá do Oriente Médio, é o berço da civilização, onde começou tudo, né? É ali onde atualmente é entre o Irã e o Iraque, né? Aquela região ali. Por volta de 3.500 anos de Cristo. Então achavam que a escrita tinha originado de lá. No entanto, novos achados indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ó, já temos uma informação. A escrita desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ela
ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia, no Egito, na Índia ou na China. Então, várias regiões ao mesmo tempo desenvolveu, né? O desenvolvimento da escrita pelos sumérios. Sumérios é um povo da Mesopotâmia, está aqui ao lado, né? Está aqui ao lado. Não ocorreu de uma hora para outra, resultou de um longo processo. Acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos, trigos, animais e utensílios deu origem à escrita. Então, gente, eles falam, nós vimos que a partir do homem, quando o homem deixou de ser sedentário, ele começou a viver, né, em sociedade, em um só lugar, ele começou também a desenvolver a agricultura. E ali começou os primeiros processos de comércio. Nós vimos que nós já estudamos isso, que primeiramente o comércio era feito, né, por trocas, né? Trocava uma mercadoria por outra. E o homem, ele desenvolveu a escrita até para fazer esse controle. Ele começou a ter o controle dessas mercadorias. Então ele começou a desenvolver a escrita, que era um processo pelo qual ele conseguia se organizar, né, para ter o controle daquele que ele tinha. E aí deu origem à escrita. Os sumérios escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Então eles faziam aquelas como se fossem umas plaquinhas de barro, né, da argila, e ali registrava tudo, né? E colocava no sol para secar, para ficar em forma de registro ali. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual fazia sinais em forma de cunha. Por isso, essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme, né? A cunha está aqui também, ó, peça de ferro ou madeira cortada em ângulo agudo. Então era como se fosse a caneta, né? Até o formato da caneta é como se fosse essa cunha. A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias, experiências e transmiti-las às novas gerações. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizavam pictogramas. Pictogramas, tem aqui ao lado, é um desenho simplificado e estilizado que representa objetos ou seres. As escritas pictográficas e ideográficas eram complexas, possuíam milhares de caracteres e eram somente praticadas por um número pequeno de profissionais especializados, escribas ou membros da realeza. Então poucas pessoas, né, tinham acesso à escrita, né? Então um símbolo, tinha muitos caracteres, né? Um símbolo, né, representava várias coisas. Aí depois nós vamos estudar o alfabeto fenício. Então nós vimos os sumérios na Mesopotâmia como desenvolveram a escrita, vamos agora aos fenícios, né? O alfabeto fenício. A necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com outros povos levou os fenícios a desenvolverem um alfabeto. Esse alfabeto, desenvolvido e divulgado pelos fenícios por volta de 1100 anos antes de Cristo, revolucionou as comunicações entre as pessoas e povos e continua sendo muito importante no nosso dia. Em vez dos milhares de ideogramas, como os que usavam os chineses, os fenícios propunham 22 sinais. Cada um deles corresponde a um som e não à ideia ou à palavra. Porque é o seguinte, os sumérios, né, o que eles faziam? Um ideograma daquilo representava várias coisas, né? E aí os fenícios, o que eles fizeram? Eles resumiram a escrita em 22 sinais, né? A escrita alfabética fenícia era, portanto, muito mais simples e prática do que a mesopotâmica ou a chinesa. Assim, mais pessoas tiveram acesso à informação e ao conhecimento, antes reservado a poucas pessoas. As 22 letras do alfabeto fenício eram consoantes, ó. Os gregos acrescentaram a elas as vogais. Nós sabemos as vogais, a E, O, U e as consoantes, as demais letras. Assim, o alfabeto fenício serviu de base para o grego, que deu origem ao latino, no qual se baseia o alfabeto que usamos. Então, gente, os fenícios desenvolveram primeiro esses 22 sinais, que são esses aqui, ó, né? Que representavam consoantes. Posteriormente, depois veio os gregos e acrescentaram as consoantes, as vogais, né? E desses dois alfabetos surgiu o alfabeto que nós usamos, né? Surgiu o alfabeto que nós usamos. Nós temos aqui, ó, o alfabeto latino, que é o que nós usamos até hoje. Nós temos aqui a representação deles em fenício e as letras que representam, né? E aí surgiu o alfabeto latino, que é o que nós usamos até hoje, que serviu como base para as línguas latinas, né?
Língua portuguesa, língua italiana, língua francesa, língua espanhola, são todos exemplos de línguas latinas. E é o alfabeto que nós utilizamos até hoje, que são as representações das letras, ok? Então vamos lá. Seguindo a atividade, muito fácil. Leia os textos, a linguagem escrita é o alfabeto fenício, que é esse que nós acabamos de ler. Destaque as informações mais importantes de cada texto e no caderno faça um resumo deles. Não precisa fazer esse resumo, não. O que eu falei com vocês, precisa só somente marcar. Um pequeno texto escrito com suas palavras contém as informações mais importantes, texto que você sublinhou. Né? Não precisa fazer isso no caderno, não. Só basta você sublinhar. Resolva a cruzadinha de acordo com as dicas abaixo. Então vocês vão resolver a cruzadinha de acordo com as informações, né, do texto. Por que desenvolveu o alfabeto? Então você vai lá no texto, vai ver por que desenvolveu o alfabeto e vai colocar a resposta lá em cima, né? Por que como desenvolveu o alfabeto? Aí vai colocar a palavra. Então você vai achar as palavras e vai encaixar na cruzadinha. Para isso tem que ler os dois textos, senão não vai saber, né? Beleza? A questão 3, vamos lá. Essa questão 3 é no caderno, viu, gente? Essa aqui no caderno. Responda no caderno, dê respostas completas. Aí são respostas entre pessoal e também respostas do texto. Letra A. O que a escrita te ajuda a fazer no dia a dia? E aí, o que a escrita te ajuda a fazer no dia a dia? Segundo relatos históricos, a escrita foi inventada na Mesopotâmia. Que motivos levaram até a invenção? Quem a inventou? Volta no texto e procure as respostas. C. Os fenícios inventaram um alfabeto fonético. No que isso contribuiu? Esse alfabeto de sons que o fenício desenvolveu. Serviu para a gente para quê? Para você, o que significa saber ler e escrever? Letra E. Ainda hoje no Brasil existem pessoas analfabetas, pessoas que não têm acesso, né? Não tem o domínio da escrita e nem da leitura. Na sua opinião, essas pessoas enfrentam dificuldades? Quais? Uma pessoa analfabeta, gente, que dificuldade essa pessoa vai encontrar? Essas perguntas e respostas você vai escrever no seu caderno, faça um cabeçalho, né? Escola, disciplina, igual a gente fazia na sala de aula. Escola, disciplina, professor, aluno e a data de hoje, 23 de outubro, ok? Então depois que você fazer isso, você tem uma dica de vídeo, linguagem na história, eu vou estar postando logo após a aula. Depois você assiste esse videozinho também que vai te ajudar a responder algumas questões também. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Lembre-se que vocês têm que mandar para mim essa atividade que é a cruzadinha e vai ter que mandar essa aqui que vai ser feita no caderno. Então mande as duas fotos para mim. Beleza, gente? Aproveita também para colocar as atividades em dia, quem não colocou, certo? Estou aguardando as atividades, beleza? Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus. Estou aqui à disposição de vocês.